Ali entre Omã, tá, e o Irã é o que a gente chama de Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz ele é fundamental para a logística do mercado de petróleo do mundo. Tá? O Irã ele produz cerca de 1/5 do petróleo mundial, tá? E 1/3, 30% do gás natural. Então, ele é muito relevante pela produção dessas commodities para o mundo inteiro. E isso faz com que qualquer efeito que essa guerra tenha, seja na logística, seja na produção, vai ter um impacto grande no preço. Tá? A gente vai ter muita volatilidade no preço do petróleo. Quando a gente para olhar eventos antigos de conflito, né, como a Guerra do Golfo em 90, a invasão do Iraque em 2003, Yom Kippur, né, a gente vê muita volatilidade no preço do petróleo. Né? Variações muito maiores, inclusive, do que a gente já tem visto agora. Né? A gente tinha um barril a $65, a gente viu essa subida para $75, mas completamente diferente dos problemas que a gente teve antes. Né? Então a gente viu variações de 50% em um dia, 100%, no Yom Kippur teve uma variação de 400% do preço do petróleo. Caramba. E isso afeta diretamente a vida de todos os países. Por quê? Porque a matriz energética de todos os países continua sendo prioritariamente, né, combustíveis fósseis. Tá? Aqui só tem um ponto de atenção, que é o seguinte: não é interessante para o Irã afetar essa logística, né? Afetar o preço do petróleo, obviamente, seria bom, né? Mas o que acontece? Se ele emperra, né, a logística de petróleo do mundo, ele vai estar atrapalhando ele mesmo. Por quê? Porque ele é um dos grandes vendedores de petróleo do mundo. Então, se tem uma dificuldade, se tem um aumento do custo do frete, ele é o principal prejudicado. Tá? Outro ponto, metade do Estreito de Hormuz, né, pertence a Omã. Um fechamento do Estreito de Hormuz seria, assim, se Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele estaria fazendo uma invasão a Omã, que pertence a um grupo, né, de países, ele pertence a um bloco de países, junto com a Arábia Saudita, o Emirados dos Árabes Unidos, que um ataque a uma dessas nações, né, seria um ataque a todas as outras. Tipo uma OTAN, assim, do Oriente Médio. Isso, exatamente, tipo uma OTAN. Então, caso ele subjugue a soberania de Omã, ele vai estar arrumando mais inimigos para ele se defender. Né? Então, por mais que a mídia esteja falando, né, que é provável um fechamento do Estreito, né, a gente aqui pensa que, assim, alguns analistas geopolíticos já estão repensando essa informação. Por quê? Porque seria um tiro no pé e seria um prejuízo, seria uma situação perde-perde para todas as economias. Tá? Tá claro, Wesley? Não sei se eu estou falando muito rápido. O que você Não, tá claro. E ali pra galera que tá olhando na tela aí, tá o Estreito, né, onde talvez eles fechariam, né? No ladinho de Dubai, né, cara? Do ladinho de Dubai, do ladinho de Abu Dhabi, né, Doha, Qatar, né, então tem assim, cidades relevantes ali, que obviamente qualquer problema ali geraria risco para essas cidades, né? Então vamos lá. Na hora que a gente pensa numa guerra, né, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre impacto econômico, eu acho interessante a gente ilustrar um pouquinho aqui esses impactos, né? E aí a gente pode falar aqui principalmente de custo. Hoje a gente está vendo aqui uma guerra entre Israel e o Irã, né, sendo travada muito pelo ar. Por quê?
olhando o mapa, a gente vê que não existe fronteira terrestre entre Israel e o Irã. Eles são divididos ali pela Síria, o Iraque e tem o Líbano, assim, o Líbano faz fronteira com a Síria, né? Então, basicamente ali pela Síria e pelo Iraque. Então, como que está sendo travada essa guerra? Principalmente por míssil. Você tem noção de quanto custa um míssil, Wesley? Faço ideia. Cara, os mísseis balísticos que estão sendo lançados, eles custam entre 3 a 10 milhões de dólares. Caramba, cara. Né? Um míssil de defesa de Israel, cada míssil que a gente vê ali do domo de ferro, né? Cada míssil de defesa custa 3 milhões de dólares. Para um país desenvolver, né, bens de capital, fábricas para esses mísseis, é um investimento de, no mínimo, 200 milhões de dólares. Em abril do ano passado, o Irã lançou 370 mísseis balísticos. Tá? E Israel, para se defender desses mísseis, né, durante todo o mês de abril, né, Israel teve que fazer o lançamento de 330 mísseis de proteção defensivos e gastou em um mês $1,5 bilhão. Né? E qual que é o ponto aqui desse recurso? Né? Não é um recurso que gera nada, é um recurso zero produtivo. Exatamente. É um recurso que você gasta e você não tem nenhum retorno. Então, para uma economia, né, guerra é destruição de capital. É destruição de potencial de crescimento. É destruição de PIB. Em um mês, da guerra da Rússia e da Ucrânia, o PIB da Ucrânia caiu 25%. Né? Isso é um atraso para o desenvolvimento social, infraestrutura, né, de um país de, no mínimo, 10 anos. Né? Porque pensa quanto que um país cresce ano a ano. Então, essas guerras, elas são extremamente duras na parte econômica do país. Né? E a gente tem um custo de reconstrução que é enorme. Né? Um problema que a gente não vê, né, na hora que a gente está pensando aqui na guerra, né? A gente tem todo esse custo de mísseis, todo esse custo de construção de instalações, né, postos avançados, né, treinamento, tecnologia, né? E todos esses custos, eles não geram, né, emprego e eles ainda geram destruição de vidas e ainda destruição de infraestrutura de outros países. Só um detalhe, 1.500 quilômetros de distância Teherã de Tel Aviv, que é onde eles estão se atacando, né? Então veja a tecnologia do míssil, né? É impressionante, né? É impressionante. Então, em termos econômicos, de fato, é um problema gravíssimo, né? Na hora que a gente tem uma guerra. Aí, na hora que a gente pensa, tá, beleza, estamos tendo uma guerra. O que acontece na hora que é deflagrado isso em termos de recurso? Tem uma fuga de capital. O dinheiro sai imediatamente desses locais onde estão tendo conflitos e segue para locais mais seguros para o dinheiro estar resguardado, para o dinheiro estar mais protegido de eventuais oscilações, de eventuais impactos econômicos, riscos. Então, a gente tem que sempre pensar nos efeitos indiretos ainda de uma guerra. Obviamente que tem todo esse gasto, né? Então tem gasto de trilhões de dólares, pensando nos dois países em uma guerra, mas ainda tem todos os efeitos indiretos, né? Fuga de capital, problemas de infraestrutura, problemas de pesquisadores, né? Você vê que o primeiro ataque de Israel ao Irã, né, foi focado em cientistas, para impedir avanços na parte de tecnologia nuclear. Então, isso é um prejuízo também para a sociedade de maneira geral. Né? E aí, obviamente, o efeito que a gente tem direto,
né, além disso, além de todo o problema macroeconômico, né, com destruição de valor, né, fuga de capital por aversão ao risco, a gente tem, obviamente, né, dado que Irã é um quinto da produção mundial de petróleo, impacto no preço de commodity. Né? Impactando o preço do petróleo, obviamente, a gente tem um preço do combustível. Né? O preço do combustível mais alto, a gente gera um aumento de inflação e a gente gera um aumento de juros. Né? Os juros para conter a inflação. Então, além da destruição de valor, além do prejuízo macroeconômico, fuga de capital, a gente tem um prejuízo geral no mundo, visto que o mundo inteiro vai estar custando mais caro devido a um gasto maior com combustível, e o mundo inteiro vai ter que segurar a inflação, aumentando os juros. Ou seja, qualquer conflito hoje, né, em qualquer região do mundo, obviamente, que tenha essa produção de commodity relevante, né, vai impactar o mundo inteiro, dado a globalização e dado o comércio, a abertura que os países têm, né, e interação entre eles. Tá. O Irã tem alguma coisa ali que, além do petróleo, que pode ser um gargalo para a economia mundial? Não, além do petróleo, tem o gás natural, né, que entra na mesma cadeia, mas fora isso não tem nenhuma produção relevante. Né? Um ponto que muitos geopolíticos estão falando aqui, né, é que 90% da compra de petróleo do Irã vai para a China. Uhum. Né? Então a China é um país que tende a ser bem prejudicado se o alvo dos ataques sair da parte bélica e ir para a parte produtiva. Né? E faz parte em uma guerra você atacar alvos produtivos. Por quê? Porque você acaba retendo o avanço bélico, né, na parte financeira. E aí a gente pode ter uma mudança de balanços na guerra em relação a isso. Tá? Mas aqui vamos focar mais na parte do dinheiro, né? Acho que é um ponto mais relevante aqui para a gente. Como que isso bate no Brasil, né, pessoal? A gente tem dentro do consumo do brasileiro, né, além do petróleo, além da gasolina, obviamente, que é grande parte da composição do preço do petróleo, a gente tem alguns efeitos indiretos, que são principalmente na parte de serviços, né? Então, normalmente toda a parte de serviço é impactada com o aumento de combustível, e na parte de alimentação. Alimentação por quê? Porque toda alimentação tem um custo de frete. Dentro do frete está embutido principalmente ali o custo do diesel, né? E na medida que o diesel aumenta, a gente tem um impacto indireto ali do aumento do petróleo no preço dos nossos alimentos. Né? A gente no Brasil já está com uma inflação um pouco mais alta, né, do que a meta do Banco Central, e a gente já está num patamar de juros alto justamente para segurar essa inflação. Então, um aumento no preço do combustível para a gente, nesse momento, seria muito penoso. Por quê? A gente já estava no final do ciclo de aumento de juros. A gente já estava começando a olhar, já começando a enxergar uma perspectiva de cortes na taxa de juros. E a taxa de juros alta por mais tempo, nesse patamar, ele é extremamente danosa para a nossa economia. Visto que todas as nossas empresas, né, que a gente tem na economia como um todo, a gente tem um custo de capital. Né? O que é o custo de capital? Em vez do empresário, eventualmente, colocar dinheiro no negócio ou reinvestir um lucro de um negócio, ele pode pegar esse dinheiro e deixar investido em títulos do governo, né, e ganhar dinheiro com menos risco nos títulos do governo do que no próprio negócio. Tá? Quando a gente mantém a taxa de juros mais alta por mais tempo, sem uma perspectiva de corte, a gente começa a tirar dinheiro da economia real, jogar dinheiro para a economia financeira, e a gente começa
a segurar o crescimento de oferta de produtos e serviços. Né? Mas quanto tempo a gente vai demorar para sentir se isso realmente vai acontecer? Se a gente vai precisar manter a taxa de juros na curva lá em cima e não deixá-la descer, já que ela fez o efeito que tinha que fazer na inflação por conta dessa guerra? Demora ainda um tempinho? Esse negócio é muito ao vivo ou ele depende das reuniões, do Copom, sei lá o quê? Não, o preço do combustível é um dos repasses que a gente tem mais rápido na economia, né? Tirando alimentos, obviamente. Né? Por quê? Porque a gente tem uma política de preços definida pela Petrobras, né? O preço da commodity do petróleo é o principal componente na formação de preço da gasolina e do diesel. Então, caso a gente tenha, obviamente a Petrobras ela segura um pouco o repasse para diminuir volatilidade no preço do nosso combustível. Mas caso a gente tenha um aumento de preços relevante na commodity de petróleo, que fique lá por um determinado tempo, a gente vai ver um repasse rápido para o preço da gasolina. E a gasolina tem um peso grande no nosso índice de preços, no IPCA, de maneira que rapidamente a gente vai ver o IPCA mais alto, e o IPCA mais alto é muito caro para um banco central começar mais rápido cortes na taxa de juros, tendo o índice de preços da economia alto. Uhum. Né? Eventualmente, se a gente vê um descontrole da inflação e o Banco Central está cortando juros, ele pode acabar perdendo reputação, perdendo credibilidade. E aí, quando um Banco Central perde credibilidade, cada vez fica mais difícil ele controlar a inflação com aumentos da taxa de juros. Né? Porque as pessoas simplesmente, os agentes da economia simplesmente param de acreditar na política monetária. Ah, o juros está subindo, mas a inflação também está subindo, então não adianta. Né? Então a gente tem esse risco grande de fato, a gente ter que manter os juros mais altos por mais tempo, ou eventualmente até aumentar esse ciclo de aperto monetário, tendo um novo aumento dos juros. Né? E isso é bem rápido. Tá? O outro ponto, né, que também bate super rápido nas economias, porque é uma variável que a gente enxerga praticamente online, é no câmbio. Quando tem um evento como uma guerra, o que é natural a gente fazer? A gente tirar dinheiro de ativos mais arriscados, tirar dinheiro de países mais arriscados e levar ele para lugares para porto seguro. Né, para países desenvolvidos. E isso gera uma pressão de venda da moeda local. O que isso quer dizer? Quando um hedge fund, quando uma grande indústria está tirando dinheiro do Brasil, como é que ela está tirando? Ela está vendendo reais e comprando uma outra moeda, que a gente nem precisa entrar no mérito se é dólar, né? Mas ela está vendendo reais. Sempre que a gente está tendo uma pressão de venda em um determinado ativo, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Ou seja, o real vai se desvalorizar. Ele tem o risco de se desvalorizar. O real se desvalorizando, a gente tem mais pressão inflacionária. Por quê? Porque uma parte da nossa cesta de bens, ela é importada. E aí a gente tem um aumento de preço da nossa cesta de bens que impacta no IPCA, que mantém seguro os juros mais altos por mais tempo. Tá? Então, na hora que a gente está vendo esse conflito, né, entre o Irã e Israel, qual que é o principal impacto que a gente pode vir a sofrer, né, num curto e médio prazo? Primeiro, bens mais caros, principalmente por esse impacto de combustível, né, e câmbio, e depois o efeito indireto é o juro se manter mais alto. Então, empresários que têm a necessidade de refinanciar créditos, né, empresários que têm necessidade de repor maquinário das suas fábricas, né, pessoas que querem financiar suas casas, querem financiar carro, né, todo mundo que depende, obviamente, de crédito, ou vai pagar mais por esse crédito, né, ou vai ter que postergar sua decisão de investimento / compra.